A gente está acompanhando o governo federal argumentar que é um movimento que acontece por parte do governo para tentar melhorar ou criar uma justiça tributária. Isso se sustenta na sua percepção? Bom, Muriel, não. Na verdade, justiça tributária se vai fazer no Brasil quando a gente reduzir o imposto dos pobres e não aumentar os impostos de uma forma generalizada. Realmente, hoje no Brasil paga-se, isso é uma crítica que o Novo faz há muito tempo, mais proporcionalmente imposto quem é mais pobre, mas isso não significa que se deve aumentar o imposto de todo mundo no Brasil, porque, aliás, o próprio IOF atinge muito o pobre por meio dos financiamentos, né? Então, o decreto do IOF atingiu a toda a população brasileira, porque o governo não tem feito a sua parte na contenção de gastos, no corte de despesas, que é o que se esperaria de um ajuste fiscal de verdade, né? Ajuste fiscal feito só pela parte da receita não é ajuste fiscal, é só a expansão da base de arrecadação e, pior, num momento em que o Brasil já tem uma das maiores arrecadações em comparação com o PIB, em comparação com outros países em desenvolvimento, e a iniciativa privada já não tem condição de pagar esse valor todo em imposto que é cobrado. Nós precisamos achar outras saídas e nós temos defendido, inclusive no Partido Novo, a venda de uma série de ativos que o governo tem, participações em empresas privadas, eu costumo citar a JBS, por meio do BNDES Par, Odebrecht, até Braskem, Bombril. Nós temos ações da Bombril nas mãos do governo federal, não faz o menor sentido isso. Eu até aproveito para te perguntar se, na sua percepção, qual seria o melhor caminho por parte do governo a partir de agora para tentar uma justiça tributária ou, para além disso, aumentar a arrecadação, que é uma questão que o governo federal também tem tentado fazer aí nos últimos meses. De novo, eu não vejo, Muriel, por meio do aumento de arrecadação. Eu acho que a única arrecadação que poderia ser aumentada no país é por meio da venda de ativos. Só que esse governo não quer saber de privatização, praticamente não faz concessão. Então, qual é a arrecadação que eles propõem? É sempre no bolso do pagador de impostos ou na atividade empresarial. E não há mais espaço para isso no Brasil. Nós estamos vendo tanto que a iniciativa privada já sofre hoje, nós temos um cipoal de legislação trabalhista, tributária, enfim, a ser respeitado no Brasil, que é muito mais complexo do que em outros países, e ainda aumentar os impostos prejudica ainda mais o setor produtivo. E essa medida provisória que foi proposta como uma forma de compensar primeiro a edição de um novo decreto, né? E agora a extinção do decreto do IOF com a decisão do Congresso Nacional e depois com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Super questionável, aliás, a decisão do Supremo. Mas sem entrar nesse mérito, o governo editou uma medida provisória, 1303, sobre a qual nós estamos debatendo no Congresso Nacional, que acaba interferindo de novo em uma série de investimentos que são fundamentais para o Brasil. A área agrícola, por exemplo, com as LCAs, uma tributação maior sobre as LCAs vai impactar no preço dos alimentos. Isso significa o quê? Mais inflação. Uma tributação extra sobre os pequenos investidores em criptomoedas vai impactar também na capacidade do cidadão de colocar o seu recurso para render mais em ativos que são saudáveis, né? Então, nós temos uma série de iniciativas que o governo poderia tomar, cortando gastos, reduzindo despesas, vendendo ativos, mas o PT se recusa a fazer isso. Prefere entrar numa discussão arcaica, retórica, né, de ricos versus pobres, que não vai levar a lugar nenhum. Repito, você não precisa aumentar a carga tributária para todo mundo, precisa baixar o imposto sobre o mais pobre, isso é fundamental mesmo no nosso país, e aumentar a eficiência da máquina pública, cortando desperdício e despesas, mas isso Lula e o PT e o Haddad não parecem nem um pouco dispostos a fazer. Deputado, eu aproveito também para te perguntar como é que estão as articulações diante dessas discussões. A gente acabou de mostrar várias apurações aqui dos nossos âncoras, também dos nossos analistas, tentando entender um pouco desse clima no Congresso nesse momento e diante dessas discussões todas. Você tem acompanhado de perto as articulações? Qual o caminho que você acha que pode ser seguido daqui para frente? Primeiro, ainda estamos com a discussão pendente do IOF, né? Por mais que já tenha passado, tenha havido essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que deveria ter sido a pá de cal, afinal de contas, o Congresso Nacional já tinha constitucionalmente decidido revogar
os decretos do IOF e o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão que anulou, na verdade, os dois atos, tanto do Executivo como do Legislativo, e chamou para uma conciliação que não existe na Constituição. Então, nós voltamos a uma etapa anterior desse processo, que é ainda rediscutir a questão do IOF. Eu mesmo estou apresentando uma alternativa para isso. Nas próximas horas, espero ver um projeto limitando de uma vez por todas a capacidade do governo de aumentar o IOF. Em breve a gente deve protocolar algo nesse sentido na Câmara, e nós temos também a discussão da medida provisória 1303, e ela vai passar, sem dúvida nenhuma, por um crivo muito forte de deputados e senadores. Nós temos a questão do setor de apostas também, que é impactado, né? Uma lei que foi criada pelo Congresso Nacional e que eu, inclusive, me opus a ela quando ela foi proposta, né? A lei das bets foi muito mal desenhada, não é à toa que há tantas críticas agora sobre esse tema, e a própria insegurança jurídica que hoje é gerada por essas mudanças toda hora, né? A sociedade brasileira, mais do que pagar mais impostos, que já é muito ruim, ainda fica nessa tensão o tempo todo, da onde vão tentar tirar novas formas de arrecadar. Nós precisamos ter mais segurança jurídica e menos avanço sobre o bolso do cidadão. Pois é, eu queria até justamente entrar nesse ponto, se na sua percepção, qual seria o risco dessa instabilidade das regras para esse ambiente de negócios aqui do Brasil mesmo? É muito ruim. Primeiro que nós temos já uma dificuldade com o nosso sistema tributário atual. Aí nós criamos um novo sistema tributário com a reforma que foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas que faz com que o investidor estrangeiro precise lidar com dois sistemas na cabeça ao mesmo tempo, e não vai ser por pouco, por um período curto, né? Isso é um grande desafio que nós temos. E aí, além desses dois fatores, ou seja, um sistema atual complicado, que, enfim, sempre fez do Brasil um país indecifrável para o investidor internacional, e faço isso com algum conhecimento, porque já prestei consultoria internacional quando eu vivia no exterior para empresas que queriam investir no Brasil. Agora nós temos um segundo desafio, que é a convivência de dois sistemas, sendo o segundo mais conhecido do resto do mundo, que é o sistema do Imposto sobre Bens e Serviços, mas com um nível de alíquota que provavelmente vai afastar o investidor já de saída pelo tamanho da alíquota que está sendo prevista, né, de 27, 28, talvez até mais, né, por cento. Então, isso vai já dar mais um problema para o investidor internacional. Uma das alíquotas, se não a maior do mundo, uma das maiores alíquotas do mundo. E o terceiro problema é essa insegurança jurídica criada por um governo que não pauta pela previsibilidade da sua arrecadação. É preciso ter mais previsibilidade, é preciso saber exatamente qual é o limite de cada elevação tributária. O governo tem feito, por medida provisória, aquilo que deveria ser debatido com mais tranquilidade pelo Congresso Nacional, porque quando a medida provisória é proposta, salvo os impostos que dependem de quarentena, e mesmo esses também acabam já impactando, porque de certa forma há uma necessidade de previsibilidade das empresas sobre o que vão pagar em impostos mais para frente, né? Mas quando o governo começa a fazer tudo por medida provisória e não é feito por meio da discussão sadia no Congresso Nacional, traz ainda mais incerteza para o mercado e ainda mais para quem é estrangeiro, que entende menos daquilo que acontece no nosso país. Então, quer dizer, nós precisamos ter uma normalidade maior, tem que ter mais diálogo com o Congresso Nacional, é preciso fazer as coisas da forma certa e não dessa forma por decreto ou medida provisória, como o governo Lula tem proposto desde o início do mandato. Muito bem, deputado Marcel Van Hatten, obrigada mais uma vez pela presença e pela conversa aqui no CNN Money. E volte sempre, viu? Imagina, contem sempre comigo. Prazer falar com vocês. Parabéns pelo trabalho. Um abraço. Boa tarde. Obrigada e bom fim de semana, deputado. Obrigada.